Eu sou o Ian e eu vou apresentar um pouco aqui de uma forma mais resenhada o nosso trabalho, né? Então a nossa aplicação, ela consiste em um porto onde chega um navio, né? Esse navio chega no porto com containers. É, Já falando da aplicação junto com um padrão de projeto, a gente usou aqui produtor e consumidor. Então esse navio chega no porto com os containers e os guindastes, eles são uma abstração dos produtores. Então eles fazem o seguinte: eles produzem um recurso, né, na teoria, pegando o container, né? Então cada um guindaste que está aqui, ele consegue pegar um container e colocar ele no pátio, né? Então ele produz esse recurso e coloca ele aqui, enfileira aqui no pátio, né, no nosso buffer. E aí os guindastes consumidores são responsáveis por consumir esse recurso que está na fila, né? Ou seja, pegar esse container que está no buffer e aí leva para os caminhões. Mas assim, aqui está nosso produtor e consumidor, né? Que é um dos dois padrões de projeto. Aí é bem importante também ressaltar que enquanto um guindaste produtor está colocando um container no buffer, né? Outro guindaste consumidor não consegue pegar outro container, né? Não consegue consumir esse recurso que está no buffer. E também um guindaste produtor, ele não vai produzir, não vai pegar o container e colocar no buffer se não tiver mais container no navio. Né? Isso é bem importante. E aí o consumidor é a mesma coisa, ele não vai pegar nada que está no pátio se não tiver, ou se um outro guindaste produtor estiver colocando um container no pátio. Aqui tem 3 guindastes produtores e 2 consumidores, mas é só um desenho, né? A gente pode ter de múltiplos aqui ou um só, aí lá a aplicação o usuário que define. Né? Aqui voltando para o desenho, o nosso aqui os caminhões seriam o nosso segundo padrão de projeto, seria a pool de threads. Então aqui cada container consumidor vai colocar, cada guindaste consumidor vai colocar um container no caminhão. E aqui a gente vai organizar a nossa pool de threads, onde cada caminhão vira uma thread. Isso também é o usuário que define, né? Quantos caminhões vão ter. Então esses caminhões eles ficam a todos os momentos levando os containers ao destino e voltando, né? E aí quando acabar os containers, né? Acaba as suas tarefas. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do código. Então a gente tem um main, né? Que o nome do arquivo é nossa aplicação. E a gente tem também o produtor consumidor, né, que eu abri aqui agora, e o pool de threads. Então, ou seja, por que a gente montou esses arquivos? A ideia é eles reaproveitarem o que a gente cria aqui em pool de threads e produtor consumidor. Né? Aqui a gente não está pensando em nada na nossa aplicação, a gente só fez um código pensando nos padrões de projeto, mas quem vai mostrar isso melhor é o Luiz e a Larissa. E aqui no nosso arquivo main, né, que ficou nossa aplicação, a gente tem então uma thread produtora, né, do Indash. Aqui a carregar caminhão, né, ela não é uma thread, mas ela é referenciada para chamar pool de threads, né. Então aqui, por exemplo, no produtor consumidor, essas threads aqui, elas chamam funções que a gente criou nesse arquivo. Né? Se eu pegar, por exemplo, adicionar a fila, essa função não foi criada aqui, né? E sim aqui no produtor consumidor, né? Que ela, inclusive, é responsável por pegar o container e colocar no buffer, né? E aqui na main, né, a gente tem os prints aqui para perguntar para o usuário a informação, né, o dado de qual o tamanho do pátio, por exemplo, que é o tamanho máximo de containers no pátio. E aqui também o número de guindastes produtores, o número de guindastes consumidores e também os números de caminhões que vão levar o container para o destino, né? E aqui a gente colocou o galpão para não ficar uma coisa muito vazia. E também, né, bem importante, o número de containers que chegam no navio, o usuário também consegue, né, colocar. Então aqui a gente cria os mutex também, tem os loops aqui para chamar as threads, né, criar as threads com base no que o usuário digitou. Então se eu rodar aqui
né? Vou compilar aqui, vou rodar o. Tá, então eu vou colocar três containers, né? O limite no pátio. Colocar 5 containers produtores e 5 consumidores. Aqui vão levar, vou botar 10 caminhões, vou botar 20 containers, né? Então aqui, o navio ele chega com 20 containers, né? Ele navio chegou no porto com 20 containers. E aqui seria a criação nos guindastes, né? Os produtores, não a criação, mas aqui ele já coloca o container no pátio, container 2 no pátio, container 3 no pátio. Já colocou na nossa fila. E aqui os produtores vão consumir, né? Se eu ir de linha a linha aqui vai demorar muito, né? Não tem muito tempo. Mas enfim, eles vão fazendo esse trabalho paralelo, né? De produzir e consumir. E enquanto isso também, a pool de thread já vai sendo organizada para enviar as tarefas, né? Os caminhões, mandar os containers pro destino. E aqui quando acaba, né? Isso, todo esse fluxo, aparece aqui para o usuário que todas as tarefas foram concluídas. Opa pessoal, eu sou a Larissa, eu vou explicar a parte do produtor consumidor do nosso código. A gente acabou fazendo em arquivos separados aqui por uma recomendação do professor para evitar o encapsulamento que estava acontecendo no nosso trabalho. Então a gente tem esse código em C, esse código ele é totalmente dedicado somente para a lógica de produtor e consumidor. Nada da nossa aplicação é feito aqui dentro. Então a gente tem esse ponto H para permitir com que as funções criadas aqui em produtor consumidor sejam importadas, vamos dizer assim, aqui é onde a gente vai usar elas. Então, por exemplo, lá no main a gente tem inicialização do buffer e a destruição dele aqui embaixo. Por exemplo, retirar da fila. Aqui no o guindaste que vai tirar coisas do nosso pátio, ele chama a função retirar da fila passando apenas um ID. Então, foi uma forma que a gente encontrou de deixar as ideias bem separadas. Aqui, como todo produtor consumidor, a gente tem uma fila circular, baseada nesses índices aqui. É uma FIFO também. Então, a gente tem esse ponteiro que aponta para o buffer. Tem o tamanho do buffer, que a gente recebe aqui quando vai ser inicializado. Então, se a gente quer um pátio lá de navios de 15, vai inicializar um buffer de 15 ou de qualquer outro tamanho que receber. A gente tem esses semáforos aqui e esse mutex para controlar a sincronização das threads. Então, tem o semáforo que olha para a parte vazia da fila e tem o semáforo que olha para a parte cheia. A gente tem a inicialização do buffer, né, com a alocação da memória dinâmica aqui. Quando ele é destruído, a gente libera essa memória e destrói os semáforos e destrói o mutex. Caso tenha algum erro que aconteça na criação do buffer, vai lançar esse IP error aqui, dá um exit, e vai inicializar os semáforos e o mutex. Aqui o adicionar a fila, como eu falei, ele vai receber um item, a gente tentou deixar genérico, então a gente não botou aqui que ia receber um container. Recebe um item e um ID, a gente dá um wait na parte do empty para ficar bloqueada, dá um unlock no mutex, e aqui a gente faz a atualização da lista da fila circular, né? Então, para adicionar um item, ele sempre adiciona no final e depois atualiza o valor do buffer. Depois ele dá um unlock no mutex e ele dá um post em full, que daí o item foi adicionado e pode ser consumido depois, né? Para retirar da fila é a mesma ideia, a gente dá como vai mexer na parte da fila que está cheia, né? Vamos dizer, a gente dá o weight aqui no full, tranca o mutex e mexe no índice da fila. Então, sempre vai ser colocado sempre vai ser retirado no início da fila. Aqui a gente retorna um item e a parte de produtor-consumidor é isso. Bom, pessoal, o nosso trabalho ele utiliza no padrão de projetos uma pool de threads, então aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre como é que a gente implementou isso. A gente fez em um arquivo separado, tentando fazer uma pool de threads genérica, então ela não faz nenhuma referência à nossa aplicação de fato, ela só tem alguns métodos que vão ser utilizados e são importados através do arquivo .h, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas só para dar uma contextualizada,
a gente vai ter uma fila de tarefas que vai ser executada pela thread, e essa fila de tarefas vai ser do tipo tarefa. Então a gente tem essa struct aqui, que ela recebe uma função, que vai ser a função a ser executada, né? E também os argumentos dessa função. Isso tudo é chamado lá da aplicação principal. Aqui a gente tem umas mutex e condicionais que vão ser utilizados para fazer o controle da pool de threads e o acesso à zona crítica. Então, basicamente, a inicialização dela vai ser através desse método aqui, inicializar pool de threads, e vai ser chamado lá na aplicação principal, passando o tamanho da pool, que na verdade são os caminhões, né? Como a gente tem um porto, esses caminhões farão a movimentação dos containers até um depósito, então um galpão. Então, quando a gente inicializa a aplicação, é passado aqui o tamanho da pool, que é o número de caminhões, e, e aqui é criado as threads, né? Então, aqui é inicializado todas as variáveis, e a gente passa essa função, que é a thread inicial, para todas as threads. Então, a gente tem alguns controles aqui, né? E tem como principal essa condicional aqui de espera, porque a gente não quer que as threads fiquem toda hora fazendo verificações se tem tarefas ali, né? A gente tem essa condicional, depois ela recebe lá um signal para poder seguir, que daí a gente não fica usando o CPU ali toda hora. E, bom, aqui a gente faz a atualização, né, da lista das filas, e depois no final a gente chama executa a função que vai ser a tarefa de fato. Depois a gente tem, né, outro método que é chamado também lá na aplicação, que é o destruir a pool de threads, simplesmente para liberar o espaço de memória aqui e tudo mais, e de fato sinalizar para a pool que tem que acabar a execução, senão ela ficaria aguardando a adição de tarefas. E esse é o outro método principal, que é o adicionar tarefa. Então ele é passado aqui a função lá que eu comentei no início, daquela nossa struct, e também os argumentos. Então, aqui também a gente tem a condicional para ver se tem espaço disponível na fila, né? Porque a gente não pode colocar mais tarefas do que tem. E, e basicamente é isso. Então, a gente vai pegar aqui, quando isso for adicionado, né? A gente tem mutex, para a gente não tá mexendo várias threads ao mesmo tempo. E aqui também acrescentando a tarefa na fila de tarefas. E é basicamente isso.